Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à palestra O Uso da Linguagem Simples na Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da sua Comissão de Acessibilidade, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e o Tribunal Regional do Distrito Federal, firmaram um termo de cooperação técnica para promover este evento online, com foco no incentivo do uso da linguagem simples na Justiça Eleitoral. Agradecemos desde já aos excelentíssimos senhores presidentes dos TREs do Rio Grande do Norte, do Amapá e do Distrito Federal, respectivamente os desembargadores Cornélio Alves, João Guilherme Lages e Mendes e Jair Soares. Em 13 de dezembro, os presidentes do TRE-RN, TRE-AP e TRE-DF participaram de uma cerimônia virtual para selar a união de esforços entre os regionais. Os três tribunais assinaram um termo de cooperação técnica, cujo propósito consiste em garantir o compartilhamento de ações relacionadas à acessibilidade e inclusão, a fim de enriquecer a pauta de acessibilidade entre os tribunais e os regionais já realizaram eventos semelhantes. Hoje, o TRE-RN promove a palestra que será ministrada pela juíza eleitoral Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes, coordenadora do Laboratório de Inovação do TRE-RN Liodes. Informamos que a lista de presença está fixada no chat. Todos que assinarem a lista de presença receberão o certificado, independente de ter ou não recebido o e-mail de confirmação. Não poderíamos deixar de agradecer aos gestores do Pacto, Daniele Almeida Morelli, do TRE do Distrito Federal, Militão Pereira Souza, do TRE do Amapá, Juliana Vieira Costa de Aguiar, do TRE-RN, e Maria Ruth Holanda, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE do Rio Grande do Norte. Quem está participando dessa palestra via YouTube pode interagir conosco pelo chat e, se possível, apresentaremos as suas ponderações e dúvidas. A juíza palestrante possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, bem como, desde agosto de 2016, é juíza eleitoral no TRE-RN. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público e Ciências Humanas. Possui especialização em Direito Público pela Universidade Anhanguera, Unidesp, certificação em Neurociência pela PUC, especialização em Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia também pela PUC e MBA em Gestão Judiciária pela SGV, Rio. Atual presidente da Comissão de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, primeiro grau, e atual coordenadora do Laboratório de Inovações do TRE-RN, Alzira Inova. É membro do Comitê de Priorização do primeiro grau do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e do Comitê de Inclusão, Equidade e Diversidade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Integrou o comitê curador da segunda edição do evento Convergência da Rede Conexão Inovação Pública em 2023. Com a palavra, a excelentíssima senhora, a juíza Ana Paula Barbosa dos Santos Nunes Araújo Nunes. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês acerca do tema da linguagem simples, que é um tema que eu gosto bastante e tenho estudado nos últimos meses acerca da sua aplicação. Eu vou iniciar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher jovem, branca, estou numa cadeira preta, visto uma blusa cinza com um terno cor-de-rosa. Tenho olhos puxados e cabelos castanhos e olhos também castanhos. Ao meu lado tem a servidora Ruth Holanda. Eu estou no centro do plenário e à minha frente tem um auditório. Eu tenho feito alguns trabalhos já sobre a temática da linguagem simples. É um tema que nós do Laboratório de Inovação aqui do TRE-RN temos nos dedicado e fizemos alguns trabalhos.
e por isso eu tenho procurado estudar bastante. Qual a importância da linguagem simples para a justiça eleitoral e para o Poder Judiciário como um todo? A linguagem simples ela tem relação com o acesso à justiça. Após a Constituição de 1988, o tema do acesso à justiça ganhou um grande destaque. E se pergunta, o que é o acesso à justiça? Será que é só as partes terem acesso ao judiciário, poderem entrar com ação, ajuizar suas demandas? Ou seria mais amplo esse acesso à justiça, né? O que se pode chamar de acesso à justiça efetivo? Será que também não envolve as partes entenderem o que é dito, né? Entenderem as nossas decisões? Então, a linguagem simples, ela surge como uma solução para esse acesso à justiça, para a ampliação desse acesso à justiça. Nós sabemos que as decisões do Poder Judiciário, elas são feitas entre juízes, advogadas e advogados, são para os tribunais, mas a pessoa efetivamente atingida pelas nossas decisões são as partes. Então, essas partes também necessitam entender o que consta na nossa decisão, o conteúdo das decisões judiciais. Por isso, a importância da linguagem simples. Apesar do tema ser mais amplo, como os senhores vão ver mais à frente, esse é um pormenor, o direito de entender, das pessoas entenderem. Não por outro motivo, o ministro Barroso ele tem defendido tanto o tema, né? Eu acho que o tema da linguagem simples nunca ganhou tanto destaque como tem ganhado nos últimos meses com a gestão dele, à frente do CNJ, tem defendido bastante a linguagem simples, e ele disse que seria um dos pilares da sua gestão, né? E nós estamos vendo que realmente tem sido. A abordagem da temática da linguagem simples, então, tem sido ampliada agora, mas, apesar disso, o seu estudo dentro do Poder Judiciário não é tão amplo ainda, mas é muito necessário. Um pesquisador chamado William Croft, ele diz que a linguagem, a comunicação, ela ocorre entre o emissor e o destinatário da mensagem. Então, esse uso da comunicação no Poder Judiciário, ele tem que envolver também os emissores das apenas aquele a quem se destina a mensagem. E no Poder Judiciário, especialmente na Justiça Eleitoral, isso às vezes também até se torna um desafio, porque nós temos vários públicos-alvos das mensagens. Por exemplo, na Justiça Eleitoral nós temos eleitores, temos candidatos, temos advogados, temos coligações. Então, o público é muito extenso e o nível de escolaridade e de conhecimento também é bastante amplo. Então, se torna um desafio realmente falar de linguagem simples e de comunicação efetiva dentro do Poder Judiciário. Mas hoje, para ampliar isso, se tornou uma política institucional, né? Barroso implantou essa política, nós sabemos, o CNJ, o ano passado, por meio da recomendação 144 de 2023, recomendou a todos os tribunais, né, com exceção do STF, a usarem a linguagem simples. É uma política realmente institucional. E para estimular os tribunais a praticarem, né, a incentivarem o uso dessa política simples, foi criado, por meio da portaria 351 de 2023, o selo da linguagem simples. E esse selo da linguagem simples ele vai ser entregue a todos os tribunais, escolas, órgãos do Poder Judiciário que conseguirem cumprir aqueles requisitos traçados na portaria. E essa portaria, para o selo, traz vários eixos de atuação: capacitação, comunicação em cerimoniais, cursos, decisões judiciais, decisões de primeiro grau, de segundo grau. Então, são vários eixos de atuação, inclusive no site. Então, é bem amplo essa política institucional do uso da linguagem simples. Além do desafio que eu mencionei de serem vários emissores e vários destinatários das mensagens, outro desafio para a linguagem simples hoje é a cultura elitista, né, segregacionista e conservadora que nós vemos. É comum ouvirmos críticas ao uso da linguagem simples, né? Recentemente eu ouvi já duas pessoas, um professor e um colega, dizerem que o direito precisa ser complexo, né? Nós notamos que há uma certa confusão sobre o que realmente é linguagem simples. Muitas pessoas pregam uma linguagem mais rebuscada, juridiquês, que, na verdade, só significam que há um distanciamento entre o Poder Judiciário e as partes, e a população e a sociedade. E nós sabemos que, quando a sociedade ela não entende o que é dito, ela não sabe defender os seus direitos. Inclusive, Marcelo Costa, outro doutrinador acerca da comunicação, ele diz que o culto à forma e ao estilo levou à perda da substância humanística que tanto custaram as ciências jurídicas. Isso é verdade, né? Distanciou realmente o Poder Judiciário da sociedade.
Então, a simplificação da linguagem representa uma importante democratização do acesso à justiça. Mas o que as pessoas que estudam a linguagem simples, e eu também notei, é que há realmente uma confusão do que seria linguagem simples. Algumas pessoas que criticam, na verdade, não sabem o que, na verdade, é a linguagem simples. Será que é apenas transformar um texto difícil em um texto fácil, né? Trocar palavras, será que é meramente isso? Não, a linguagem simples, ela envolve uma técnica de comunicação e uma causa social. A técnica de comunicação, por quê? Porque ela tem diretrizes, ela tem regras a serem seguidas. Não é simplesmente você trocar uma palavra por uma palavra mais fácil. Você tem que seguir uma ordem. Você inicia pensando no leitor de forma empática, você transforma aquele texto, trocando algumas palavras, trocando a forma de redação daquelas palavras. Você depois testa aquela simplificação, depois você valida, você usa e você verifica se realmente houve a simplificação ou não. E o importante de falar da linguagem simples nesse quesito, que é uma técnica, é que ela vai depender do seu destinatário. Há decisões judiciais que são feitas estritamente para advogados e eles vão entender completamente se for uma linguagem totalmente técnica. E existem decisões que são feitas para um público mais simples, ou seja, há uma diversidade. Você vai poder alterar, ela não é fechada. Você vai poder alterar de acordo com o seu destinatário. Por isso que tem a empatia, você saber para quem você está destinando aquela mensagem. Então, ela envolve a técnica da comunicação antes de você fazer o texto, você pensa no leitor, e envolve a técnica da comunicação depois, saber se aquele texto realmente foi simples, foi claro, foi objetivo. Então, existe uma sintonia da pessoa que está escrevendo ou fazendo a mensagem com aquela pessoa que vai ouvir a mensagem. E a linguagem simples, ela também é uma causa social. Ela prega que todas as pessoas têm direito a entender as informações do seu dia a dia. E esse movimento da linguagem simples, né, que começou nos Estados Unidos nos anos 40, que é o Plain Language, ele surgiu para defender justamente, nos anos 40, o direito das pessoas entenderem a comunicação pública. Hoje, já são mais de 50 países que defendem essa comunicação clara, né, linguagem simples e clara. Inclusive, o dia 13 de outubro, que o Barroso definiu como sendo o dia da entrega do selo de linguagem simples, foi o dia que o presidente Barack Obama editou a lei da redação simples nos Estados Unidos, obrigando que todos os documentos sejam escritos numa linguagem que as pessoas entendam. Então, toda a comunicação pública lá é exigida essa claridade, essa objetividade, para que seja compreendida pela população. Então, o direito de entender é garantido quando? Quando a pessoa lê um documento ou escuta uma mensagem, ela consegue compreender aquela mensagem, ela consegue achar o conteúdo principal da mensagem que ela está buscando e ela consegue usar aquela mensagem, aquele conteúdo. Então, é muito importante compreender isso, né? Quando aquela linguagem ela é simples e clara, quando o leitor encontra facilmente o que busca, quando ele entende a informação que ele encontrou e quando ele consegue usar, né? Às vezes nós encontramos informações, nós mesmos encontramos algumas informações nos sites, ou num livro, ou numa resolução, na portaria, mas não sabemos o que significa aquela informação e não sabemos também como usar. Precisamos da ajuda de alguém. Então, a linguagem simples ou a linguagem clara, ela é uma linguagem que você lê, você consegue entender e você consegue usar a informação que você acabou de ler. O que não é linguagem simples, né? Muita gente confunde aqui, eu volto ao que foi dito, né, que o direito precisa ser complexo. Muitas pessoas não entendem que a linguagem simples, ela não é uma linguagem simplória ou simplista, né? É, na verdade, escrever o texto compatível com o público-alvo, pensar no seu leitor. Também não é escrever de modo coloquial, com emprego de gírias ou aquela linguagem da internet. É escrever respeitando a norma portuguesa. Retirar informações necessárias por serem complexas. Também não é. Na verdade, escrever o conteúdo necessário, complexo ou simples, mas de forma clara, de forma que as pessoas que vão ler consigam entender. Mas como saber, então, né? Daquela forma que eu mencionei, observando se o leitor conseguiu compreender a informação que foi dita. Já existem algumas leis federais que exigem o uso da linguagem simples na administração pública. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a própria governadora já editou uma lei que exige que as comunicações do governo sejam feitas de forma simples, de forma compreensível e clara. Algumas leis federais também, como a Lei do Acesso à Informação
e também a Lei Geral de Proteção de Dados exige uma comunicação simples e objetiva, de forma que seja compreensível. Então, já existe essa grande preocupação em trazer a linguagem simples para a administração pública. Qual a importância, então, da linguagem simples, não é? Por que nós estamos vendo essa onda? Por que surgiu essa necessidade? Nós sabemos que existem barreiras, né, burocráticas para que as pessoas entendam os seus direitos diante da administração pública e diante do Poder Judiciário. Existe muita burocracia e muitos termos não são compreendidos. E nós sabemos que a população, pelo menos a população brasileira, 30% apenas dos brasileiros conseguem compreender textos simples, né? Então, há uma barreira de nível de escolaridade, obviamente, né, que prejudica o entendimento, mas também não só isso, né? A linguagem simples ela é um ato de cidadania, porque ajuda também a população a entender seus direitos, né? Quem é que nunca precisou de uma ajuda a fazer uma declaração de imposto de renda, né? Nem que seja buscar no Google a informação que fosse necessária. A gente, ao ler um documento lá, a declaração tem alguns termos que nós não entendemos. Nós que somos mesmo da área jurídica temos conhecimento técnico mais elevado, mas mesmo assim nós procuramos saber o significado de algumas palavras, de alguns termos técnicos. Então, será que a linguagem simples serve apenas para pessoas de baixa escolaridade, né? Será que nós estamos falando disso? Já em um trabalho que nós fizemos aqui no LIODES, no Laboratório de Inovação, uma pessoa chegou a mencionar isso, né? Que serviria apenas para pessoas de baixa escolaridade, então o melhor seria que fosse melhorar a educação dessas pessoas. Mas será que é só isso mesmo? Não. A linguagem simples, ela beneficia a todos nós, né? Trabalhar com linguagem simples envolve toda a sociedade, seja aquelas pessoas que têm um nível de escolaridade menor, seja as pessoas com nível de escolaridade maior. Por que isso? Porque ela envolve estrutura da informação, estrutura frasal, escolha de palavras e design da informação. O que seria a estrutura da informação? Seria a forma onde você coloca a informação mais importante. Num texto, você colocar a informação mais importante logo de uma forma identificável pela pessoa. Estrutura frasal, saber a forma de escrever determinadas frases diretas, frases objetivas, colocar as informações mais importantes à frente, usar uma forma ativa, uma voz ativa na comunicação. Aí vem a escolha da palavra, umas palavras que sejam mais conhecidas pelo leitor, então, seu destinatário. Nós observamos que a crítica maior à linguagem simples está nessa terceira etapa, né? Porque a linguagem simples ela envolve essas 4 macroetapas. Mas a escolha das palavras eu acho que é a que mais chama a atenção, né? Que fica no intuitivo das pessoas. A linguagem simples é trocar a palavra difícil por uma mais fácil. Mas não é, essa é a terceira etapa. Ela pula a estrutura da informação, você tem que saber que as informações importantes devem estar de forma identificável. A estrutura frasal, você saber como escrever as frases corretamente, uma frase na voz direta, voz ativa, de forma afirmativa, sem muitas redundâncias. E o design da informação, que é o último. Esse design da informação também nos atinge. É comum entrarmos em um site e vermos que a informação principal do site, que seria mais importante, ela não está colocada de uma forma visível. Então, a linguagem simples, ela também estuda isso. Ela também estuda o design da informação, onde a informação ela deve estar colocada para que seja mais acessível às pessoas. Então, por isso que se diz que quem critica a linguagem simples, na verdade, não sabe o que é a linguagem simples. Que a linguagem simples ela envolve essas 4 macroetapas, e dentro dessas 4 macroetapas existem outras, que é pensar no leitor, escolher as frases, eliminar sinônimos desnecessários, eliminar redundâncias, eliminar siglas que não sejam conhecidas, ou colocar a explicação delas na frente, colocar a explicação de palavras técnicas, palavras em inglês. Então, envolve muita coisa. E envolve também passar essa linguagem, essa comunicação, esse documento pelo teste e pela validação do destinatário. Ouvir a pessoa que você quer comunicar. Será que a linguagem está simples? Então, essa política é muito mais ampla do que se imagina. Inclusive, por que é importante isso, né? Por que é importante essa estrutura da política de linguagem simples? Porque o nosso esforço cognitivo ele deve estar concentrado no conteúdo da mensagem e não em localizar, em decifrar a mensagem. Inclusive, em relação aos juízes, né? Já que o nosso tema aqui é a linguagem simples na justiça eleitoral. Os juízes foram escutados em 2020, 147 juízes, e eles disseram que preferem, 97% deles, que preferem uma linguagem objetiva, petições objetivas, né, simples.
E 71% disseram que não gostam de linguagem redundante. Ou seja, todos nós queremos uma linguagem simples. Isso é a linguagem clara. Uma linguagem objetiva e clara, ela enobrece, né, na verdade, qualquer texto. As técnicas de linguagem simples, então, envolvem muito planejamento. Não é qualquer troca simples de palavra que vai definir se seria ou não a linguagem simples. E, como eu tinha dito antes, uma linguagem entre um juiz e um advogado pode ser simples, mesmo usando palavras técnicas, normas apenas palavras do direito. E entre um juiz e uma parte, não, já vai ter que ter outra linguagem, outra comunicação. E, como foi mencionado, a linguagem simples não quer dizer que vamos abandonar os termos técnicos. Nós só precisamos deixar eles claros e de forma compreensível. As pessoas precisam compreender aqueles termos. Não se abandona os termos do direito. E por que é tão importante a linguagem simples nos documentos da Justiça Eleitoral, da Justiça Estadual, Federal e qualquer outra justiça? Porque, como eu já mencionei no início, amplia o acesso à justiça, né? Inclusive das pessoas do público interno. Nossos servidores não são formados unicamente em direitos. Tem muitos servidores que sequer têm nível superior. Então, assim, nós precisamos compreender que as pessoas que trabalham no Poder Judiciário, que cumprem nossas decisões, também passam por dificuldade de entender. O pessoal da comunicação também não é formado em direito. Então, assim, a linguagem ela precisa ser clara e objetiva também para essas pessoas. Essas pessoas fazem parte do nosso público interno, das mensagens. Também aumenta a transparência e reduz interpretações equivocadas, né? Então, diminui recursos, diminui demandas, economiza tempo e recursos e favorece a produtividade, porque reduz o número de atendimentos personalizados, né? Quando a parte ela consegue compreender aquela decisão de forma correta, consegue entender aquele despacho, o que ela tem que fazer a partir daquele despacho, ela não vai procurar o Poder Judiciário para obter alguma informação, não vai pedir um atendimento personalizado. Então, favorece também a redução de recursos judiciais. E, ao aumentar a compreensão do texto, também favorece o interesse do público-alvo, né? A sociedade se interessa mais pelas decisões do Poder Judiciário quando ela compreende aquelas decisões. E, internamente, né, nós já vimos que o nosso público interno ele também envolve pessoas que não têm conhecimento da área jurídica, então, internamente, contribui também para a melhor interpretação das tarefas, evita equívocos e retrabalho, e melhora o clima organizacional, né? Todos ficam beneficiados quando há uma mensagem clara e objetiva. É comum ouvirmos também de colegas, inclusive quando saem algumas portarias, algumas resoluções dos tribunais, não se entendeu o que está sendo dito, né? Então, alguém sempre diz, vamos esperar que alguém diga o que é realmente que está sendo dito nessa norma. Então, nós vemos que há uma grande necessidade de simplificação, de uso da linguagem simples. E a linguagem simples que eu menciono aqui não é uma linguagem, uma mera troca de palavras. É todo um pensamento voltado a deixar uma linguagem clara e objetiva e compreensível a todos, de forma que possam utilizar. Então, qual a importância da linguagem simples na justiça eleitoral? Né? Nós vimos que tem o selo, né? Vai ser entregue em 3 de outubro para os tribunais, e a Justiça Eleitoral também tem se preocupado com essa simplificação, né? Principalmente pelo seu público-alvo. Nós já falamos público-alvo que envolve eleitores, envolve candidatos, partidos, coligações, de vários níveis. Então, é muito importante. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos nos preocupado com essa demanda da simplificação, né, como foi dito. O ano passado, nós, do Laboratório de Inovação, recomendamos, né, o uso dessa linguagem simples e sugerimos ao presidente que fosse publicada uma resolução, apresentamos um modelo de resolução para a aplicação da linguagem simples no tribunal e foi aprovada pelo Pleno, né, essa resolução, e a resolução 113 de 2023 foi publicada e instituiu a política de linguagem simples no Poder Judiciário Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte. E, a partir daí, nós passamos a fazer algumas ações voltadas à implementação dessa política de linguagem simples. No início desse ano, 2024, o TRE, RN, assim como outros tribunais eleitorais, estaduais, federais e do trabalho também passaram a aderir ao Plano Nacional, né, do Judiciário pela Linguagem Simples. O TRE aderiu aqui e também assinou o protocolo de intenções que foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai criar um banco de dados
de linguagem simples, para favorecer justamente uma padronização desses termos, a própria do direito visual também. Então, vai ser muito importante esse banco de linguagem simples. A partir daí, foram feitas ações, oficinas aqui, né, no Tribunal no TRE, RN, por meio do Alzira Inova, né, nosso laboratório de inovação. Nós fizemos uma primeira oficina com vários servidores, tanto servidores de primeiro grau, de zonas eleitorais, quanto servidores do segundo grau, para mostrarmos a importância da linguagem simples, sensibilizar esses servidores acerca da importância da linguagem simples. Houve uma apresentação acerca do que é a linguagem simples e também sobre a técnica de linguagem simples, como simplificar documentos. E também buscamos falar um pouquinho sobre a linguagem inclusiva. E contou com essa parte expositiva e depois a parte prática. Eles puderam analisar documentos que eles mesmos produzem, verificar se estavam numa linguagem clara e objetiva, e nós podemos transformar esses documentos em uma linguagem mais objetiva. E depois nós realizamos uma segunda oficina, que foi com assessores do segundo grau. Todos os juízes da corte aqui do TRE aceitaram participar, então eles mandaram seus assessores, nós fizemos essa oficina, trabalhamos sobre como utilizar a linguagem simples nas decisões de segundo grau. E o produto final ainda está em elaboração, né? Nós estamos ainda trabalhando nele. E, recentemente, nós fizemos a terceira oficina, que foi uma oficina voltada para a Secretaria Judiciária, para simplificar os mandados judiciais. Também é muito importante, porque são esses justamente que chegam naquele eleitor, no candidato, no partido político. Então, é uma importante ferramenta que vai ser utilizada aqui na linguagem simples. Nós também fizemos a publicação da cartilha, né? E muita gente perguntou, mas já tem tanta cartilha aí publicada sobre linguagem simples, né? Mas nós notamos que é importante ter um guia ou um manual, uma cartilha interna, né? Todos aqui se interessam mais em ler, em procurar algo, quando é do seu próprio tribunal. Então, nós coletamos várias informações de vários manuais, vários guias, fizemos um compilado, estudamos a melhor estrutura, né, do que seria necessário ter para um primeiro contato desses servidores, né, com a linguagem simples. Então, nós fizemos essa cartilha, publicamos e tem sido divulgada bastante aqui entre os servidores. E isso foi importante porque vai servir também de consulta e orientação, né? Quando eles forem simplificar alguns documentos, alguns servidores que fizeram a oficina com a gente e têm conhecimento da cartilha, já disseram que quando vão fazer alguma coisa, lembram daquelas dicas, né? E buscam também orientações. Ela também serve para divulgar política de linguagem simples dentro do tribunal, né? Dentro do TRE, além de ajudar na simplificação dos documentos já existentes, né? É muito importante isso. Alguns tribunais têm feito. A nossa cartilha ela contém, inclusive, um tópico de o que usar, o que não usar, também referência sobre palavras discriminatórias, o que evitar, que é até uma listagem que o próprio TSE fez, nós extraímos, colocamos lá que foi extraído desse material do TSE, que é uma tabela sobre quais palavras devem ser evitadas por serem consideradas racistas, discriminatórias. E uma oficina que nós fizemos também, né, foi um material que nós produzimos, foi a carta convocatória de mesárias e mesários. Na verdade, quando eu comecei a ter contato com a linguagem simples, eu já pensava, nós temos que simplificar essa carta convocatória de mesários. E na primeira oficina foi levantada essa questão e os servidores presentes também concordaram, vamos simplificar. E, posteriormente, nós fizemos duas oficinas. Fizemos uma primeira oficina para tentar descobrir o que precisava mudar, né? Acho que os senhores estão vendo na tela aí, tem a carta convocatória como ela era antes. Quem recebia não sabia o que estava recebendo, o mesário não entendia. Teria que pedir ajuda de alguém, muitos pediam ajuda de alguém. Era muita informação, um documento branco, vazio, sem qualquer empatia com o leitor. E nós transformamos nessa segunda carta, ao lado, né, que é uma carta convocatória de mesários e mesários, que nós consideramos a tela inclusiva, não só com linguagem simples, mas também inclusiva. Vou explicar para os senhores por quê. Na oficina, nós ouvimos os chefes de cartórios sobre o que seria importante colocar na carta convocatória, quais seriam as informações importantes, considerando que surgem muitas dúvidas durante o período eleitoral por parte dos mesários. Então, assim, nós coletamos as principais informações, aquelas que seriam necessárias e obrigatórias, informações sobre curso, sobre descumprimento, local onde obter informações, os impedimentos, estão todos aí. Todas as informações que os senhores estão vendo no documento antigo,
estão no documento novo, só que de forma simplificada e objetiva. E nós colocamos QR Codes, né, códigos QRs, para que as pessoas tenham acesso tanto ao canal de mesários, lá onde tem todas as orientações de como ser mesário, o que significa, quais são as atividades dos mesários, direitos, deveres, quanto colocamos também um QR mais abaixo, nessa parte verde, sobre, você tem mais dúvidas? Nesse campo, a pessoa é levada, através do QR Code, ela é levada até o site do YouTube do TRE, e lá consta uma playlist específica de mesários. Fala sobre pagamento, direitos, deveres, impedimentos. Tem um vídeo específico que fala, você está sendo convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesária, mesário. Então, assim, foi uma forma de incluir as pessoas que têm necessidades especiais, aquelas pessoas que não conseguem ler, elas vão ouvir, e vai ter também legenda, tanto escrita quanto em linguagem brasileira de sinais, a Libras, para as pessoas que não conseguem ler. Então, nós consideramos uma carta convocatória tanto em linguagem simples quanto inclusiva. E esse é um trabalho que nós já estamos trabalhando nele há mais tempo, né? E conseguimos desenvolver e concluir. E, ao fazer essa carta convocatória, ela passou por aqueles estágios que eu mencionei aos senhores. Ela passou pelo teste, nós ouvimos as pessoas envolvidas, chefes de cartórios, e ouvimos também mesários. Fizemos pesquisa com essas pessoas. E aí, essa carta convocatória está simplificada? Você acha que ela é compreensível? O que precisa melhorar aqui? E nós ouvimos esses mesários, ouvimos esse chefe de cartórios, fizemos os melhoramentos, e esse protótipo, esse modelo foi validado por eles. Aí, após a validação, nós enviamos para a Corregedoria e para a presidência do TRE-RN, e foi aprovada aqui no nosso regional, e foi encaminhada para a TI para implementar no nosso sistema de mesários aqui, regional, para uso nas eleições de 2024. E já está pronto, já está no nosso sistema, né, pronta para ser usada nas eleições de 2024. E o presidente aqui, desembargador Cornélio, também enviou para o TSE, para a ciência do TSE acerca dessa carta convocatória simplificada, e também para análise de possível inclusão no ELO, né? E nós ficamos felizes em saber que foi aprovada pelo GT de Mesários, pelo cadastro, e também já foi aprovado pelo TSE para inclusão no ELO, está sendo implantado. Então, daqui a, não sei, poucos meses ou poucos dias, poderá ser usado nacionalmente, né? Então, foi um importante trabalho. Esse foi um trabalho desenvolvido que envolveu tanto o design da informação, a estrutura frasal, a escolha de palavras, envolveu toda a técnica da linguagem simples, e é um produto muito importante, né? Porque realmente vai trazer uma melhoria na comunicação da Justiça Eleitoral com o seu público-alvo, né? E esse trabalho é muito gratificante, né? Quando a gente vê os resultados da linguagem simples, ele é muito gratificante. Nós sentimos realmente satisfação em trabalhar no tema quando nós vemos resultados, né? Vemos melhoria na nossa comunicação. Então, nós vimos que a linguagem simples não é uma mera troca de palavras, né? Ela envolve toda uma técnica, todo um estudo, né? E não é tirar a complexidade das ciências. Pelo contrário, é tornar as ciências complexas, compreensíveis. E envolve toda uma estrutura da informação, enfim, envolve até a página de um site. O próprio site do TRE, do TSE, se estuda, né? Como simplificar aquelas informações, como deixar um site mais agradável, mais acessível, com as informações que realmente a população procura e vai encontrar, né? Aí, qual a importância da linguagem simples para a acessibilidade também, né? Será que a linguagem simples é uma linguagem que pode ser chamada linguagem acessível, né? Ela pode se dizer acessível, né, por ela ser compreensível por mais pessoas, mas não é sinônimo de linguagem acessível. Na verdade, a acessibilidade ela envolve outra técnica. Na nossa carta convocatória, como foi dito, ela tem a parte inclusiva, que respeita a acessibilidade, por ter legendas em português, por ter libras, por ter fala, serem vídeos com voz. Então, assim, ela tem acessibilidade, mas ela não é, a linguagem simples não é a linguagem acessível. Ela tem umas ligações, mas a linguagem acessível, que envolve a acessibilidade, é outra linguagem, que é aquela observar tamanho de letra, tamanho, cores. Então, assim, elas têm as suas interseções, mas não é a mesma coisa. Mas elas se respeitam e podem ser... A linguagem simples pode ser usada cada vez mais para a acessibilidade. Pode ser respeitada essa necessidade das pessoas. E
A linguagem simples também, como eu falei para os senhores, envolve inclusive até tamanho de fonte, né? Eu tinha esquecido de falar nesse ponto, mas envolve você escolher qual a fonte que você vai utilizar, qual o tamanho que você vai utilizar, qual a cor que você vai utilizar naquele documento, né? E nesse ponto ela tem a ligação com a acessibilidade, né? Mas não se confundem, né? Elas podem trabalhar juntas, mas não se confundem. Inclusive, a linguagem simples e a acessibilidade trabalham muito na questão das placas, né? Como uma linguagem simples pode ser utilizada placas mais objetivas, diretas, que realmente indiquem as direções, né? Às vezes nós encontramos placas confusas, né? Não sabemos realmente a direção a ser seguida. Então, assim, a linguagem simples é usada aí para acessibilidade, mas elas realmente não se confundem. Então, a linguagem simples, ela é complexa. Na verdade, essa é a definição. Não é algo meramente intuitivo, como alguns imaginam, demanda estudo, mas é muito gratificante quando nós vemos os resultados. E o objetivo nosso, né, eu acho que de todos que trabalham com a linguagem simples, é realmente trazer uma comunicação efetiva, fazer com que aquelas pessoas que nos escutam, que leem nossas mensagens, que ouvem nossas mensagens, porque também a linguagem simples ela envolve também a mensagem falada, não apenas a escrita. Então, que todas as pessoas, sejam aquelas que leem quanto as que escutam, elas possam compreender, né? E não é deixar de escrever de forma culta, na verdade, é escrever de forma elegante, objetiva e direta e compreensível, né? Quem imagina que falar em linguagem simples é ser simplório está enganado. Na verdade, é ser elegante e compreensível, né? Acho que a maior elegância da língua é você estar sendo compreendido pelo seu leitor. Então, obrigada a todos. Eu deixo aqui meus contatos, tanto do Tribunal de Justiça quanto aqui do Alzira Inova, né, no Laboratório de Inovação. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho ou tiver alguma dúvida, pode mandar aí qualquer informação. Obrigada a todos. Agradecemos a participação de todos nessa palestra e lembrando que para validar a sua inscrição, clique no link que está fixado aí, que vocês receberão o certificado. Tenham todos uma boa tarde.